O tema de hoje eu vou falar sobre a falta de visão dos donos dentro das empresas. Muitos donos nos procuram dizendo assim que os seus funcionários não têm comprometimento com a empresa e as pessoas acabam trocando aquela empresa por 50, 100 reais mais, vai para a concorrência, né? E esses empreendedores, eles ficam chateados com isso, porque eles enxergam na visão deles que a empresa é boa, a empresa é promissora, só que eles reclamam que os funcionários não enxergam isso, né? E eu atribuo isso a uma falta de visão. Falta de visão de quem? Do dono, falta de visão dos colaboradores. E eu vou te trazer aqui um pouco disso, tá? Imagina o seguinte, toda vez que um empresário, ele fala para mim assim, Luciano, eu tenho pessoas dentro da minha equipe que tá tomando decisões completamente errada, completamente desalinhada com a minha visão. Mas eu mantenho essas pessoas no time, porque eu também não estou conseguindo contratar outras pessoas. Então é bom, é ruim com elas, mas é pior sem elas, né? Então, quando esse dono me fala uma coisa dessa, ou quando eu vejo isso acontecendo dentro das empresas, eu já sei que esse dono ele está com uma dificuldade de ter uma visão de negócio, né? Ele está sem visão e o time dele também está sem visão. E aí, turma, eu vou fazer uma pergunta para vocês, né? Quando vocês resolvem fazer uma viagem com a esposa, né? Uma viagem com os filhos, com a família ou com os amigos, qual que é a primeira coisa que te vem na cabeça, né? Vamos supor que eu falo assim, ó, cara, vamos lá, você vai ganhar uma viagem, você vai para tal lugar, qual que é a primeira coisa que te vem na sua cabeça? Para onde é essa viagem, né? Para onde? Então, turma, olha só, toda vez que nós temos uma empresa, nós temos que saber para onde que eu estou indo como empresário, né? Tem muita gente que está trabalhando demais, está sobrecarregado, não tem tempo para a família, sai de casa, os filhos estão dormindo e quando chega em casa, os filhos estão dormindo. E não tem visão, não sabe nem para onde está indo. Você entende que é importante você saber pelo menos para onde que você está indo, porque todo o restante começa a se encaixar? Então, a pergunta que eu te faço é: para onde que a sua empresa está indo? As pessoas que estão junto com você hoje, será que elas sabem para onde que a empresa está indo? E olha só, o seu papel como dono dessa empresa é gastar sola de sapato para fazer as pessoas entender qual que é a visão da companhia, para onde que essa empresa está indo, né? E você tem que ter um plano para que as pessoas possam executar esse plano. Porque se as pessoas não têm um plano dentro da sua empresa, elas vão ficar batendo cabeça. Cada uma faz de um jeito. As pessoas não têm uma rotina pré-estabelecida. Não tem rotina de gestão, não tem rotina de contratação, não tem rotina de definir uma meta, indicadores, né? Então as pessoas ficam batendo cabeça e sem visão. E aí eu pergunto para você, hoje, você acredita que essa visão empreendedora sua tá claro para todo mundo dentro da empresa? O que vocês acham? O que vocês me falam? Gente, olha só. Uma empresa que passa de 30 funcionários, o papel desse empreendedor já não é mais fazer. O papel desse dono já não é mais fazer. Só que eu tô vendo muitos empresários que já passaram de 30 colaboradores e o empresário continua dirigindo o caminhão. Ele continua buscando mercadoria, continua carregando mercadoria para o seu supermercado, carregando para o seu cliente, bota o material no carro, vai entregar para o cliente. Cara, qual que é o seu papel agora? Passou de 30 colaboradores já, cara. Seu papel já não é mais fazer. Seu papel agora passa a ser fazer os outros fazerem. E eu sei que é difícil de assumir essa responsabilidade. Eu sei. E por que é difícil? Porque você já entende da operação. Você dirigir o caminhão para você é fácil, pô. Você monta no caminhão, bota a bunda lá da partida e vai embora. Isso é fácil. Agora, começar a desenhar uma estratégia, costurar toda uma estratégia, definir uma visão para onde que nós vamos, começar a definir quem são as pessoas que vão vir junto conosco para essa visão, estabelecer os rituais de gestão dentro da empresa. Cara, isso daqui é um pouco mais complicado. Principalmente porque você não sabe, porque se você soubesse já
já estava fazendo. Né? E essa falta de visão vai fazendo com que as pessoas acabam não dando tanto valor assim, tanta importância assim para o seu negócio. Porque para você, né, a sua visão hoje é pagar as contas, conseguir manter a sua casa, manter um carro bom na garagem, conseguir fazer uma viagem, talvez uma vez por ano com a família, quando o ano que dá para fazer, conseguir pagar o colégio das crianças. Mas essa visão é muito fraca. Nada contra tudo isso que você está fazendo, provendo a sua família, mas é uma visão muito fraca. É uma visão de um funcionário que começou a empreender. Qual que é a visão do empresário que está fazendo uma gestão num nível mais profissional, que está trazendo as pessoas junto com eles? Né? Qual que é a visão desse cara? Esse cara tem uma visão muito mais grandiosa. Por consequência, ele tem um carro muito melhor do que o cara que não tem visão, ele paga um colégio muito melhor do que o cara que não tem visão, ele mora numa casa muito melhor do que o cara que não tem visão, ele tem muito mais tempo de qualidade do que o cara que não tem visão. Mas isso é por consequência. A visão dele é uma visão muito grandiosa, a ponto de envolver todo mundo nessa visão. E quando ele ganha, todo mundo ganha junto. Só que ele ganha muito mais, ele acerta muito mais. Por quê? Porque ele tem visão. Porque ele consegue comunicar isso. A visão dele não é fazer a empresa rodar em torno do umbigo dele, não, mas é fazer com que todo mundo ganhe junto. E se você hoje não tem visão, o que está acontecendo dentro da sua empresa? Cara, você está parado no tempo. Né? Você até está crescendo, mas você poderia estar crescendo em outra proporção. Se hoje você tem uma loja, se você tem uma unidade de negócio, e se há 5 anos atrás você também tinha uma loja, uma unidade de negócio, há 10 anos atrás você tinha uma loja, uma unidade de negócio, e você não abriu outras, Luciano, eu não abri porque pessoas dá muito trabalho, muita dor de cabeça, meu amigo, deixa eu te falar uma coisa. Você ainda não entendeu o propósito da sua empresa. Você ainda não entendeu o significado, o impacto que a sua empresa gera no mundo. Como que a sua empresa muda a vida das pessoas. E você não está sabendo comunicar isso também internamente para o seu time. Se uma empresa não tem um propósito, não tem um impacto que ela gera no mundo, se ela não consegue mostrar isso para as pessoas elas vão trabalhar dentro dessa empresa porque tem conta para pagar, porque tem aluguel para pagar, porque os boletos não param de chegar. Só que elas não estão entendendo de fato qual é o propósito. E quando a pessoa entende o propósito do negócio, talvez você pode me perguntar, Luciano, o que muda? Tudo muda. Tudo, absolutamente tudo. O time que trabalha sem visão, ele não está contribuindo para a empresa da forma que ele poderia estar contribuindo. Ele não está contribuindo dentro da sua própria casa, dentro da sua própria família. Esse funcionário não está contribuindo, gente. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Porque, pensa assim, toda pessoa, ela quer contribuir na sua casa. Ela quer contribuir com a sua família. Todo mundo quer crescer. Se você perguntar para um funcionário seu assim, você quer crescer? Você quer evoluir? O cara vai falar, claro que eu quero. Mas aí você olha para os comportamentos dele e fala, cara, mas olha o jeito que ele está tratando as coisas. Olha a forma que esse cara atende o cliente. Esse cara chega atrasado. Esse cara está produzindo 30% do que ele poderia produzir. Que jeito que esse cara quer crescer, quer contribuir mais com a sua família? Na sua cabeça essa conta não fecha. Só que você não tem também um propósito para compartilhar com essas pessoas. Gente, as pessoas elas têm a necessidade de encontrar um propósito na vida, naquilo que faz. E a sua empresa, ela tem um propósito. Ela tem um impacto que ela gera no mundo. Só que você tem que saber comunicar isso para as pessoas, né? E o que está acontecendo hoje?
Como vocês estão hoje sem visão, o que está acontecendo é o seguinte: os empresários brasileiros, os empreendedores, eles estão dirigindo um ônibus, né? E aí, se você começar a fazer uma analogia com a sua empresa, você vai entender o que eu estou falando. Você está dirigindo um ônibus e a empresa está crescendo. Então, a cada esquina que você para, você coloca uma pessoa para dentro desse ônibus, né? Você para numa esquina, coloca a pessoa para dentro desse ônibus, dirige mais 1 quilômetro ali, coloca mais uma pessoa, de repente você coloca 2 pessoas e desce 2, né? Porque tem gente também que tá pedindo a conta, que está indo embora, tem gente que você está demitindo. E no meio do caminho, as pessoas elas dão um grito para você assim: ô fulano, para onde que a gente está indo? E aí você fala assim, ó, não tem tempo de falar agora não, ó, descarrega aquele caminhão lá, organiza aquele estoque, emite aquela nota para aquele cliente, ó, dá um retorno para aquele outro cliente lá, tem um cara que o contrato dele tá vencendo aí, ó, tem que ligar para ele, né? Agora não tem tempo para falar não. E aí o time vai fazendo, vai tomando decisão desalinhada com a sua visão. O time vai reclamando que você é incompetente, que você não dá clareza para as pessoas, que não dá contexto para as pessoas. E você também vai reclamando do seu time. Meu time é incompetente, toma decisão errada, desalinhada com a minha visão. Mas o seu time hoje, eles não têm 1/10 da clareza que você tem para tomar uma decisão mais alinhada. E você também não tem um plano. Não tem um plano na sua mão. Você não tem um material para compartilhar com essas pessoas. Gente, tem muitos empresários, muitos, que estão brincando de ser empresário. Vocês me desculpam o tom aqui, tá? Mas é uma verdade, cara. E se você não gostar disso que eu tô te falando, porque, outro dia eu mandei uma mensagem para um empresário assim, eu falei pra ele assim, cara, você tá cego, velho. E você tá tentando guiar outros cegos. E o cara ficou bravo comigo. Ele mandou uma mensagem assim, Luciano, eu não quero mais falar com você não, cara. Não gostei disso que você falou de mim, não. Olha só, se vocês esperam que eu vou passar a mão na cabeça de vocês, cara, vocês estão muito enganados. Quem tem que passar a mão na cabeça de vocês é sua esposa, é sua mãe, né? E eu não vou passar a mão na cabeça de ninguém. Aliás, todas as vezes que alguém passou a mão na minha cabeça, eu me lasquei. Toda vez que eu tinha um colaborador dentro da empresa puxa-saco que ficava passando a mão na minha cabeça, eu só me lascava, só perdia. Eu conheço um monte de filhos por aí, filhinhos de papai por aí, que só se lasca. Que a mamãe passa a mão na cabeça, o papai passa a mão na cabeça, só se lasca. Gente, o sistema aqui é bruto, cara. Tem que ser sistema bruto. Vocês entendem o que eu estou falando aqui, turma? Vocês entendem o tamanho do problema que vocês acabam se enfiando por não ter uma visão clara dentro do negócio? Se você passou hoje de 30 colaboradores e não tem uma visão clara, meu amigo, você está cometendo um suicídio em gotas. É só esperar, em algum momento, esse castelo seu vai cair, cara. Vai cair, não tem como. Não tem como. Se você não tem uma visão de negócio, se você não consegue compartilhar essa visão com as pessoas, a base está fraca, pô. Só que você está crescendo. Está aí com 30 pessoas, 40 pessoas, 50 pessoas, está crescendo. E sem visão de negócio, né? É como se você tivesse um Fusca, você está ali andando a 30 por hora, 20 por hora, no seu Fusquinha, né? E tem concorrente seu que tem outro Fusca que está andando a 100 por hora, 90, 80 por hora, está andando mais que você. Você está vendo empresas com menos conhecimento, com menos tempo de mercado, com menos experiência, com menos competência, crescendo mais, evoluindo mais, e você ficando para trás. Você tem outros empresários do seu segmento que tá de Porsche, o cara já está num nível um pouco acima. Ele já anda ali, 180 por hora, tranquilinho, de boa, entendeu? Gente, sem visão é como quando você está dirigindo um carro que tá aquela chuva muito forte, né? E você limpando o para-brisa, mesmo limpando rápido, você consegue ter uma visão assim de 20, 50 metros para frente. Você tá ali, 20 por hora. 30 por hora, 50 por hora, parece que tá, né? Muito. E por que eu tô falando que você fica engessado? Que você vai rodar devagar. Não tem como você escalar o negócio. Por quê? Porque você
vive o tempo todo numa falta de previsibilidade. Você vive o tempo todo só resolvendo problemas urgente, e apagando incêndio, porque você não tem visão hoje. Tá sem visão. Tá? E a biologia, ela fala o seguinte, tá? Eu tô falando assim, ó. Ah, Luciano, mas eu não quero crescer. Eu quero continuar do jeito que eu tô. Tudo bem. Você pode ficar do jeito que você tá, né? Mas se você não está crescendo, uma empresa que fatura hoje, por exemplo, R$ 500 mil e faturava isso há um ano atrás, há 2 anos atrás, esses R$ 500 mil já não é mais o mesmo, não tem mais o mesmo poder. A inflação já está comendo tudo o seu dinheiro, seu faturamento. Então, se você não está crescendo, sabe o que a biologia fala? Quem não está crescendo está morrendo. A biologia fala isso. Daqui a pouco, seu concorrente está crescendo, daqui a pouco passa o carro por cima de você. E, gente, olha só, não adianta, tá? Não adianta. Sem visão, você acerta uma contratação, mas erra 5. Você consegue reter uma pessoa, mas escapa 10, escapa 4. Você tem um funcionário engajado, mas você tem 3 desengajados. Sem visão é isso, né? E assim, eu sei que para você, sua visão, para mim minha visão tá boa, mas e para o seu time? Será que as pessoas estão entendendo essa visão? O que vocês acham? Se eu perguntar para o seu time hoje, para onde que vocês estão indo, será que as pessoas saberão me responder? Se eu perguntar hoje para o seu RH, quais são os comportamentos que vocês olham, que vocês buscam na hora de contratar alguém, será que o seu RH saberia me dizer quais são os comportamentos? Se eu perguntar para o seu RH assim, qual é a cultura da empresa, será que ele saberia me dizer qual é o tipo de cultura que vocês têm dentro da sua empresa? O que é inegociável na cultura de vocês? Será que o seu RH saberia dizer? Como que vocês tomam decisões dentro da empresa? Será que o RH, a liderança, saberia me dizer? Gente, olha só, às vezes você está reclamando muito dos seus colaboradores, do seu time, mas está faltando também fazer um pouquinho da sua parte. Às vezes, tudo que você precisa é fazer um pouquinho da sua parte. Sem visão, a empresa fica lenta, turma. A empresa fica lenta, cara. Você não vai conseguir andar a 200 por hora sem visão. É suicídio, cara. Imagina você numa chuva, e você vai lá e coloca 200 por hora, 180 por hora, 100 por hora, né? É falta de responsabilidade isso. Você acaba se tornando uma pessoa irresponsável. Às vezes você está aí na sua operação e hoje você não está conseguindo fazer uma boa gestão, estabelecer uma boa margem de lucro, né? Está sem visão. Concorda comigo que existe uma certa irresponsabilidade? Ah, Luciano, mas eu não tenho tempo para me desenvolver, eu não tenho interesse em me desenvolver. Cara, o custo da ignorância é 200 vezes mais caro do que o custo do conhecimento. Se não for mais. Sem visão, tudo vai passar por você. Tudo vai passar pelo dono. O dono vai ficar o tempo todo sobrecarregado, sem tempo, confuso, sem saber por onde começar, tomando decisões erradas, desalinhado. Um dia você está feliz, você toma uma decisão de um jeito, outro dia você está triste, brigou com a esposa, toma a decisão de um outro jeito. Porque não tem visão, turma. Você já perdeu a sua paz, já perdeu o seu tempo, já perdeu ver os seus filhos mais velhos crescendo, e agora você vai esperar perder o que mais? Para conseguir desenhar essa estratégia, começar a desenhar essa visão e compartilhar com as pessoas. Vai esperar perder o que mais? Me fala. Ó, eu quero mostrar para vocês
Dentro da empresa, nós temos 3 níveis. Dentro da empresa. Nós temos o nível. Esses níveis aqui, ó. O primeiro nível que nós temos lá no topo é o nível que o empresário está lá. É o nível estratégico. Tá? Aqui no nível estratégico, turma, o empresário está aqui. Os seus sócios estão aqui. Nós temos uma outra camada dentro da empresa, que é uma camada tática. Beleza? Aqui nós temos a sua liderança, nós temos seus gerentes, né? E nós temos uma camada operacional. Beleza? Eu quero que você pense assim, ó. Aqui em cima nessa camada, normalmente, nós temos aqui, normalmente, tá, turma? Uma, né? Ou 2 pessoas. Tá? Uma ou 2 pessoas. Aqui na camada tática, a gente já tem um pouco mais. Às vezes a gente tem... Meus desenhos não tá muito bonito não, mas vocês estão entendendo, né? Aqui nessa camada... Vou passar um risquinho assim. Aqui às vezes a gente tem... umas 5 pessoas. Às vezes a gente pode ter até um pouco mais, né? Nessa camada aqui. Beleza? E a gente tem aqui a operação, que é onde a gente tem a maior quantidade de pessoas, né? Aqui é onde a gente tem a maior quantidade, que normalmente é a operação mesmo, né? Então, ó, olha aqui, ó. Agora, imagina o seguinte, tá? Imagina o seguinte, aqui, vamos colocar que aqui a gente tem umas 50 pessoas, 30 pessoas aqui na operação, tá? Então, qual que é o papel desse cara que está aqui em cima no estratégico? Ó, esse cara aqui no estratégico, ele é a pessoa, gente, ele é a pessoa da visão, ó, da visão, do direcionamento. É a pessoa que cria a estratégia. Tá? Então aqui você vai definir qual jogo que você vai jogar. Qual jogo que você vai jogar? Né? Aqui você define isso. Essa camada aqui, ó, ela precisa, ó, entender a sua visão. A sua visão. Seus líderes têm que entender a sua visão, tá? E esses líderes, eles têm que ser uma liderança forte, tá? Por que eles têm que ser uma liderança forte? Porque eles têm que pegar toda essa estratégia que você definiu e ser capaz de descer ela para a operação, tá? Ó, acompanhar, ó, a execução da estratégia. Esse aqui é o papel do seu líder. Ele tem que acompanhar essa execução da estratégia. E aqui a gente tem a base operacional, né? Que eles são responsáveis por executar, né? E receber o direcionamento. Tá? Então eles vão receber a direção e vão executar. Então esse aqui é o papel da operação. Só que aí eu te pergunto, se essa visão aqui em cima, tá? Se essa visão aqui, ó, se ela não está clara, né? Cara, já começa a ferrar toda a sua estratégia aqui embaixo. Então aqui as pessoas já não estão falando mais a mesma língua. Concorda comigo? Aqui também a pessoa já não está mais falando a mesma língua. Por quê? Porque essa visão aqui em cima, ó, ela não está claro. Qual que é o jogo que nós estamos jogando? Isso daqui não está claro, turma. E se isso daqui não está claro, né? Eu te pergunto, isso aqui não está claro. Como que você vai descer isso aqui para essa parte tática e para essa parte operacional? A empresa vira um caos, cara. A empresa vira um caos.
Só que o problema está onde? Será que o problema está aqui embaixo, aqui, ó? Que as pessoas estão trocando a empresa por causa de R$ 50? Será que o problema está aqui? Né? Será que essas pessoas aqui estão entendendo a visão da companhia? O que vocês acham? Vocês acham que o problema é mesmo R$ 50, gente? É uma pergunta que vocês têm que começar a pensar, a entender. Ah, Luciano, mas eu não... Cara, eu sempre fiz desse jeito. A gente sempre foi sem visão, foi tocando barco, tá? Tudo bem, não tem problema de ser assim. Desde que a empresa é pequena. Você tem lá seus desafios, seus problemas, você vai, né, solucionando ele aos poucos. Mas quando você cresce, já passou de 30 colaboradores, não tem como continuar sem visão, gente. Não tem como. Muitos empreendedores, eles estão vivendo uma vida mais ou menos assim, ó. Eles acreditam que a empresa é uma extensão dele. Cara, a empresa não é uma extensão sua. A empresa, ela existe para te trazer conforto, para te proporcionar um pouco mais de tranquilidade, de resultado financeiro. A sua empresa, ela existe para servir a sua vida. Ela não pode ser uma extensão do seu corpo. E por que muitas pessoas utilizam a empresa como uma extensão? O cara está o tempo todo pensando na empresa, o tempo todo trabalhando. Se ele não vai para a empresa não funciona sem ele. Por quê? Porque não existe visão de negócio. E dedica-se pouco ou nada de tempo a construir essa visão. Faz sentido isso, gente, que eu estou falando para vocês? Você quer saber se você tem visão? Se a sua visão está clara, está forte, está alinhado com as pessoas? Olha para a sua operação. Como que tá as pessoas? Se você sair hoje da sua empresa, for tirar umas férias, 30 dias, a empresa funciona sem você? Tem que olhar para a sua operação. É o único caminho que você vai entender de verdade se você está no caminho certo ou não. Você tem que ter uma visão de futuro, uma visão de 3, de 5 anos. Você tem que desenhar essa visão, gente. O primeiro passo para você mudar é a tomada de consciência. Esse é o primeiro passo. As pessoas têm que entender de fato qual que é a missão da empresa, qual que é o propósito. Ah, Luciano, mas se as pessoas entenderem qual que é a missão da minha empresa, qual que é o impacto que a gente gera no mundo, né? O que muda? Cara, muda tudo. Muda tudo. E, gente, definir a visão de uma empresa não é o RH que vai definir. Não é os líderes que vão definir. É o dono. Tem que vir do dono. Grandes líderes inspiram as pessoas através da sua visão. Você tem que inspirar essa camada tática sua através da sua visão. E essa camada tática tem que descer essa visão para a sua operação. Mas percebe que tudo vem de você, vem lá da visão, vem lá da estratégia. Faz sentido isso, gente? Tá fazendo sentido? Tudo vem de você, vem da sua visão, vem da estratégia. Eu vou te falar uma coisa, tá? A visão, ela é o primeiro passo. Primeiro passo. Se você tem uma visão muito bem definida, você vai começar a definir os outros passos. Por exemplo, se eu tenho uma visão, por exemplo, de escalar o Monte Everest, né? Pô, cara, eu tenho que cuidar da minha alimentação, tenho que cuidar da minha saúde, do meu sono, eu tenho que treinar, eu tenho que ter um bom condicionamento físico, eu tenho que ter equipamentos adequados, eu tenho que ter uma roupa adequada, eu tenho que ter uma alimentação adequada, eu tenho que ter um treinador que no mínimo já subiu no Monte Everest, né? Para poder me treinar, né? Eu não vou contratar um treinador que nunca subiu no Monte Everest, porque não vai funcionar. Concorda comigo? Do mesmo jeito que eu vejo um monte de guru na internet ensinando empresários a ser empresário, mas o cara nunca teve uma empresa. A primeira empresa que ele teve é uma empresa para dar treinamento para empresário. Cara, se você compra um curso de guru,
dificilmente você vai conseguir ter resultado. Né? Eu sou empresário há 17 anos. Mas está fazendo sentido isso que eu estou te falando, turma? Para você subir o Monte Everest, você tem que ter, né? Se a sua visão é subir o Monte Everest, você tem que ter um plano. Agora, a sua visão é subir o Monte Everest quando? Daqui 5 anos? Pô, cara, daqui 5 anos você tem tempo para treinar, para se desenvolver. Você tem tempo para fortalecer sua musculatura. Tem uma data, né? Então você tem tempo. Agora, Luciana, a minha visão é escalar o Monte Everest daqui 1 ano. Pô, cara, você já tem menos tempo. Então você vai ter que dar um gás a mais, treinar 3, 4 vezes por semana. Vai ter que contratar um treinador rápido. Você percebe que, de acordo com a sua visão, você tem que ter uma estratégia. Tá? Então, de acordo com a sua visão, você tem que ter uma estratégia. Só que a visão é o primeiro passo. O primeiro passo, aonde você quer chegar, é o primeiro passo. O segundo passo, depois que você tem a visão, é começar a trabalhar uma estratégia. Começar a trazer para as pessoas qual é a estratégia do negócio, né? Como que toma a decisão dentro do negócio. Eu vou abrir para vocês aqui, turma, uma coisa aqui que eu acho que é importante vocês entenderem, tá? Quando a gente vai definir uma cultura organizacional dentro das empresas, muitas pessoas acreditam que a cultura é só missão, visão e valores. Né? Visão é o primeiro passo. A gente está falando de visão aqui nesse encontro nosso. Visão é o primeiro passo. Missão é o segundo passo, ter um propósito. Né? E os valores são o terceiro passo. Mas a gente trabalha aqui hoje dentro do nosso programa 10 pilares. Nesse conteúdo de hoje estou falando de visão. Mas olha só, a missão é algo que a gente precisa trabalhar com as pessoas dentro da empresa. Elas têm que ter um propósito naquilo, entender o porquê que elas saem todo dia da casa delas e vêm trabalhar dentro dessa empresa. Por que elas passam mais tempo dentro da empresa do que com a própria família delas. Elas têm que entender quais são os seus valores, que são os valores da companhia. Olha só, o empresário. Os seus valores, eles são inegociáveis. Você não negocia os seus valores com ninguém. Você não compartilha, você não abre mão, aliás, dos seus valores, dos seus princípios, dos seus valores. Concorda comigo? Você não abre mão, cara. Então, as pessoas têm que entender isso. Outro ponto aqui, tá? Os indicadores estratégicos. Quais são os indicadores estratégicos dessa empresa? O seu papel como empresário, você tem uma visão de futuro, da onde que você vai chegar com essa empresa. E você tem que ser capaz de fazer com que essa visão se torne realidade. Ou seja, você tem que ter indicadores para isso. E você também tem que entender quais são as vantagens distintivas da sua empresa. Como que a sua empresa vai vencer esse jogo que você está jogando aí? Se você não tem vantagens que te diferem do mercado, você só vai ser mais um. O seu cliente ele vai olhar para você, ele não vai ver nenhuma vantagem distintiva, então ele vai querer brigar em preço. Por exemplo, quais são as vantagens que nós temos aqui distintivas? Nós criamos uma cultura forte dentro da empresa, nós contratamos baseado na cultura, promovemos baseado na cultura, tomamos decisões baseado na cultura, demitimos, se for o caso, baseado na cultura, criamos produtos e serviços para os nossos clientes baseado na cultura deles. Ou seja, nós amarramos tudo alinhado na cultura da empresa. Esse é o principal diferencial nosso, competitivo no mercado. Tem muitas empresas que têm uma plaquinha bonita colada na parede, missão, visão e valores, mas ninguém contrata baseado naquilo. Ninguém promove baseado naquilo. Ninguém demite baseado naquilo. Né? Ninguém cria produtos e serviços para os seus clientes baseado naquilo. No final do dia, era melhor nem ter. Era melhor nem ter, cara. Então essa é a nossa vantagem distintiva. Vamos pensar você, né? Quais são os relacionamentos estratégicos que você precisa ter dentro da sua empresa para você chegar onde que você quer? Como que você vai desenvolver as lideranças aí dentro? Gente, tem um monte de empresas que está fazendo uma liderança às cegas. Que não mostra para a liderança como que vai desenvolver eles, o que vai ser avaliado, quais são os critérios de avaliação. Né? Tem muitas empresas que estão fazendo uma liderança às cegas. Não tem pesquisa de clima dentro da empresa. Então isso é importante, tá? Outro ponto aqui, grito de guerra. Isso traz senso de dono, senso de pertencimento para o seu time. Isso é muito importante. Cultura do funcionário. Qual que é a cultura do seu funcionário hoje?
que você quer dentro da sua empresa? Quais são os comportamentos? Quais são as atitudes que ele tem que ter? O que ele pode, o que ele não pode fazer? Quais são as punições que esse cara vai ter se ele fizer isso? Como que a sua empresa vai mostrar que ele não está alinhado com a cultura da empresa? Né? E a cultura do cliente. A cultura do cliente está muito ligado àquilo que você quer que o seu cliente veja, enxerga, pensa, né? Aquilo que você quer que o seu cliente sinta quando ele está em contato com a sua marca. Vocês entendem, turma, que é importante vocês parar para olhar para tudo isso daqui? Porque isso daqui é parte fundamental da visão da empresa. Isso aqui parte do dono, gente. Isso aqui não é brincadeira. Isso daqui não é tipo assim, eu vou deixar para quando eu puder fazer, eu faço. Quando eu tiver tempo, eu faço. Não, cara. Aí é tarde. Muitas empresas acabam quebrando porque não tem uma visão clara. Talvez você pense assim, Luciano, mas eu acho isso besteira. 95% das empresas brasileiras acham isso besteira. 95% das empresas brasileiras hoje não têm visão. Os empresários brasileiros estão pensando igual você, se você estiver pensando que isso é besteira. Apenas 5% consegue ter previsibilidade, consegue ter processos organizados, alinhados, não fica apagando incêndio. Apenas 5%, gente. Sua empresa, sua cultura. Não tem jeito. Não tem jeito, tá? Tem algumas consultorias aí de cultura que falam assim, cultura é só missão, visão e valores. Gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, acabei de falar aqui quais são os nossos diferenciais competitivos. E é uma coisa que eu espero que você também comece a pensar da agora pra frente. Sabe? Às vezes você reclama do seu time, mas será que você está conseguindo trazer para o seu time essa clareza, esse nível de consciência? Né? Será que você está conseguindo? Nós trabalhamos 10 pilares aqui, turma, para você ter uma cultura forte e ter um time forte, alinhado na sua visão. Visão. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Qual o preço que você está pagando hoje por não ter uma visão definida? Sabe me dizer? Vale a pena resolver isso? Ou vale a pena continuar desse jeito? Se você gostou desse conteúdo, eu vou pedir para você bater o QR Code aqui e agendar. Agenda aí, bate o QR Code, agenda aí um diagnóstico online para você entender como que está os resultados na sua empresa, olhando para cultura e gente. Quanto que você está perdendo ou deixando de ganhar por não ter uma visão sólida, uma visão clara para todo mundo, a cultura forte dentro da sua empresa. Bate o QR Code aí na tela. Entenda o quanto que você está ganhando ou deixando de perder. Tá? Gente, olha só. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa seu like. Compartilha com um amigo que é empresário. Escreva também alguma coisa aqui embaixo. Se tiver alguma dúvida, deixa uma mensagem que assim que eu puder eu posso te responder, tá bom? Bom, é isso. Visão, turma. Grandes líderes inspiram as pessoas através da sua visão. Tem que ter iniciativa para ter uma visão, tá bom? Tamo junto. Até a próxima.